Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nesse domingo para alimentarmos dessa palavra que nos constrói de fé em fé, de glória em glória. Sejam bem-vindos, irmãos, em nome de Jesus, e que Deus possa falar grandemente com cada um de nós. Abram vossas Bíblias em João 5, do 1 a 15. João 5, do 1 a 15. A cura de um paralítico de Betesda. Amém? Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em um certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: quer ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloca no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou sã e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus, geralmente, ela vai contra aquilo que a gente tem um entendimento antes de conhecer os mistérios de Deus. Aqui ela fala de um homem que foi curado de uma doença, provavelmente ele era paralítico, mas que não tinha nenhum conhecimento de quem era Jesus, pois Jesus estava começando o seu ministério. Essa era a terceira cura de Jesus Cristo. E essa cura ele fez no sábado, onde para os judeus era proibido qualquer trabalho, porque estava na lei. Mas, no momento que aquele homem é curado, Jesus manda ele se levantar, tomar sua cama e ir embora. Mas a palavra de Deus, ela não fala que tem que ter fé. A palavra de Deus não fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Como que esse homem não tinha nem o conhecimento de quem era Jesus, estava sendo curado por ele? Como que esse homem que não tinha o conhecimento dos milagres, ele estava de frente a um tanque, esperando algo acontecer, porque provavelmente alguém contou para ele, e durante 38 anos da sua vida ele passou ao lado desse tanque, sem receber a cura. E a palavra de Deus fala que existiam muitos outros, cegos, coxos, paralíticos, esperando esse milagre.
E Jesus resolve passar nesse lugar. Porque a palavra de Deus, ela fala lá em Hebreus 12. A palavra de Deus fala em Hebreus 12. Ela fala assim: como Jesus cura uma pessoa que não tinha fé. Hebreus 12 fala assim, 12, 2, 4. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Autor e consumador da fé. Considerai, pois, que aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistes até o sangue, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então Jesus combateu contra o pecado até o sangue. O seu ministério começou e terminou fazendo aquilo que era a vontade de Deus. Essa mesma vontade a qual nós estamos aqui reunidos sob essa palavra. Se Jesus é o autor da fé, então a fé estava ali, a fé estava com ele. Para todo começo há uma dificuldade. Para tudo no começo é difícil. Cada passo, você se desprender daquilo que você aprendeu durante todo o seu tempo pelo mundo. Porque a palavra de Deus fala em João 3, tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Então esse morrer para o mundo é que dói. Porque tudo que é novidade na nossa vida, tudo que tira a gente da nossa zona de conforto é doloroso. Por isso que quando nós somos justificados e nós começamos a andar sobre a palavra de Deus, que é a santificação, você vai sentir dor. Porque quando o povo foi justificado no Egito, foi colocado no deserto, teve que andar no deserto, teve que alimentar daquilo que Deus tinha para cada um daquele povo. E Deus usa uma pessoa para começar a salvar aquele povo, que era Moisés. E é assim que Deus faz. Ele vai escolhendo sempre homens para andar na sua palavra, e depois nos mostra esse caminho e fala: anda igual eles andaram e vocês também vão chegar a mim. Não importa qual a dificuldade que vocês vão ter, porque Jesus também passou essa dificuldade. Porque quando Jesus foi batizado, recebe o Espírito Santo, e a primeira coisa, Deus coloca no deserto. Porque Jesus ia tirar-nos da mão do maligno, então tinha que passar por ele. Mas ele não estava sozinho, ele estava com o Espírito Santo, ele tinha o conhecimento da palavra, essa mesma palavra pregada aqui hoje para cada um de nós, e o Espírito de Deus é colocado também em nós. E quando Jesus está 40 dias e 40 noites sem se alimentar, o diabo chega e fala: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus, com o Espírito Santo dentro dele, apenas com a palavra, porque essa palavra tem poder, se você tiver fé, ela te transforma. Essa palavra te cura, te liberta, te fortalece. Deus coloca você no deserto, mas Ele anda com você também nesse deserto. Quanto maior a dificuldade que você passar, mais grande você vai ficar diante dos homens, porque tem o que Deus faz na nossa vida. Porque quando Ele pega Davi era pequenininho, mas quando Ele coloca na dificuldade, Davi vai crescendo, perdendo o medo. Cada dia que você anda com Deus, grande você fica diante dos homens. Mas tem que ter humildade, simplicidade. E Jesus nos ensina tudo isso na sua passagem por essa terra, andando na maior simplicidade, ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo homem, se abriu mão de aquilo que era Deus,
para nos mostrar o caminho da humildade na palavra do Senhor, que cura, que transforma nossas vidas. Sempre quando a gente está se enfraquecendo, Deus vem e coloca uma palavra no nosso coração e fala: caminha que eu estou contigo. Olha para esse povo, a dificuldade que esse povo passou, eu passei junto com cada um deles. Quando João estava preso na ilha de Patmos, Deus estava usando ele para escrever Apocalipse para suas igrejas. É na dificuldade que o crente fica grande, firmado na palavra. Jesus também estava passando por essa dificuldade, curou um enfermo e ao mesmo tempo os judeus não estavam vendo o milagre que tinha acontecido na vida dele, estavam mais preocupados por que ele estava violando o sábado. Deus deu a lei do sábado, porque Deus colocou o sábado para você descansar e você ter tempo para ir glorificá-lo, assim como a gente faz no domingo. No domingo nós nos reunimos para glorificar a Jesus Cristo, nosso único, suficiente Salvador, que morreu na cruz para nos salvar. É um dia santo, um dia sagrado. Por isso que ele coloca esse dia diferenciado dos outros. Mas tem que ter fé e continuar andando nessa palavra. Em 2 Reis 5, 9 e 14, a palavra de Deus fala assim. 2 Reis 5. Segunda Reis 5, 9. Aí você pergunta: esse homem não tinha fé nenhuma, e o Senhor Jesus chega lá e manda ele levantar. Mas primeiro Jesus pergunta: que queres? Porque Deus nunca vai invadir o seu coração. Você abre o seu coração e ele entra dentro. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, que é o seu, que é o meu, que é o nosso coração, o Senhor Jesus se revela a nós, ainda nos dá o Espírito Santo, que é o tesouro escondido, que está dentro dessa palavra. A palavra de Deus fala assim lá em 2 Reis 5, 9, 14, fala assim: veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu é um homem de Deus. Eliseu andou com Elias. Eliseu recebeu a capa de Elias, unção dobrada. Esse cara conhecia Deus, mas ele também passou por dificuldades. Tudo que é verdadeiro na nossa vida, tudo que é bonito para você adquirir, requer sacrifício. Para você construir uma casa, requer sacrifício, honestamente, porque isso agrada a Deus na palavra, requer sacrifício. Para você ter conhecimento da palavra, requer sacrifício, vontade, buscar, orar, jejuar, e Deus vai revelando para você. E esse homem, Eliseu, era um homem de Deus, tinha o conhecimento, sabia o que estava falando. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará a ficar purificada. Naamã tinha lepra. Naamã era guerreiro da Síria, não tinha nada a ver com o povo judeu. Como que uma pessoa é curada por um homem de Deus, na terra do povo de Deus, que não é judeu? Os mistérios de Deus, as coisas maravilhosas que Deus tem para cada um de nós. Se hoje nós estamos recebendo essa palavra, foi porque Jesus Cristo morreu na cruz e nos dá essa alegria de salvação, poder ser salvo. Olha que maravilha. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé
invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. O pensamento dele era isso. Ele chegou lá, achou que Eliseu ia fazer uma cena daquela mais grandiosa. Eliseu falou, vai lá, toma banho lá no rio, lá, e se dá 7 mergulhos lá e está resolvido o seu problema. Ele falou, não, assim não funciona não, né? Mas se você quer ser curado, se você quer ser transformado, a gente tem que obedecer à palavra. Porque a palavra tem poder para nos transformar. Não importa com o tempo é de Deus. Você agora passa a ser povo de Deus, e o povo de Deus, se Deus coloca no deserto 40 anos, a roupa continua a mesma. Moisés tinha 84 anos e estava com vigor de andar no deserto 40 anos. Se não tiver Deus, isso não acontece. E aí Naamã fala, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura, não a farias? Quer dizer que se ele tivesse feito uma coisa bem grandiosa, ele não ia fazer? Claro que ele ia. Ele queria ser recebido da altura que ele estava. Mas Deus trabalha quando a gente é humilde. Deus opera na vida da gente quando a gente é pequenininho. Davi era pequenininho quando começou seu ministério, foi tirado, ele estava trabalhando com as ovelhas. Samuel chegou lá, já queria ungir o irmão dele, que era grande e forte. O Senhor falou, não é assim que eu opero, eu olho no coração das pessoas. Porque quanto mais humilde você for, mais você tem condições de ouvir a palavra e obedecer aquilo que Deus tem na nossa vida. Mas se você for orgulhoso, você não ouve e você não pratica a palavra de Deus. Foi por isso que Moisés, quando estava formado, já com 42, no Egito, Deus teve que tirar ele de lá e quebrantar ele, para ele ficar pequenininho de novo. Porque Deus nunca deixa de falar para o seu povo o que vai acontecer. Quando Deus ia libertar o seu povo, não falou para Moisés, nós vamos libertar o meu povo e eu vou usar você. Ele nunca deixa o seu povo enganado. Quando ele fala, vai acontecer, acontece. Lembra disso? Então, provavelmente, aquele povo já sabia que Moisés era o cara que Deus ia usar para libertar aquele povo. Só que para isso, tinha que ser trabalhado, porque ele era orgulhoso, porque ele era neto do faraó, ele era grande, enquanto o povo estava passando fome, apanhando, sendo escravo, ele tinha do bom e do melhor. E aí Deus quebra. Aonde que Deus quebranta? No deserto. No deserto ele ficou pequenininho, humildezinho, aí Deus foi e operou na vida dele. E assim ele continuou fazendo com cada um de nós. Então você vê que Naamã já estava ali orgulhoso, não, para me curar tem que ser de sangue. Ele queria já falar como que ele queria ser curado. Agora, como que você vai na casa de Deus e ainda vai chegar e falar assim, não, eu quero ser curado, é assim eu não quero ser curado. Então você não quer, ué. Aí Deus toca num dos que estavam com ele, e fala para ele, e aí ele vai e mergulha 7 vezes no Jordão, aonde ele falou que as águas eram mais sujas do que Farpar da sua terra. Mas quando ele obedece à palavra, ele é curado. E quando ele é curado, aquele povo que estava desobedecendo a Deus, porque os reis estavam desobedecendo, estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus, estavam adorando outros ídolos, não estavam obedecendo a palavra, não estavam guardando o sábado. Fala assim, ele curou de lá, né? Então a gente tem que começar a mudar aqui. É assim que Deus faz na nossa vida. Tem que ter humildade. Aquele sábado guardado é como o domingo que a gente guarda para Jesus Cristo, porque somos cristãos.
É um dia que a gente guarda para ouvir a palavra, reunir em comunhão, como irmãos, e Deus fala através de cada um de nós aqui, nesse lugar. Mas tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus Cristo nos mostra isso, as dificuldades que ele passou no começo. Ele já começa entrando no deserto, o Espírito Santo já vai lá e 40 dias e 40 noites, sem comer nada, e o Senhor, no deserto, ainda vem o maligno ainda para tentá-lo, porque para resgatar-nos da mão dele, ele tinha que passar por essa parte, porque Jesus, do seu nascimento até os 30 anos de idade, Deus não permitiu que o diabo tentasse ele, e quando a gente nasce, a gente já é tentado. É por isso que Jesus fala, tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Em Lucas 18:35, a palavra de Deus fala assim, Lucas 18:35. 18:35. Amém? Por quê? Jesus vai e cura uma pessoa que ainda não tem fé. Mas se você notar aqueles outros coxos que estavam esperando um milagre, de uma água que tinha que ser tocada, no momento que ele cura, aquele homem, ao qual estava 38 anos naquele lugar, provavelmente era o que estava mais tempo ali, porque Deus é justiça, é amor, porque quando ele curou, provavelmente aquele povo que estava ali de frente àquela fonte, já não olhou nela mais com tanta aquela admiração, esperando o movimento. Eles falaram, peraí que tem um que está aqui andando no meio de nós, que cura. Então o que nós estamos fazendo aqui nesse lugar? Vamos atrás dele. E aí Lucas 18:35, 42, para você saber o porquê que Jesus curou ele naquele momento. E ele não sabia nem quem era Jesus, não sabia o nome dele. E no final ele ainda entrega ele para os judeus. Falar dele curou no sábado, não pode. Jesus é dono do sábado, domingo, de todos os dias, ele santificou todos os dias para nós. 18:35 fala assim: e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou quem era, o que é aquilo? Então clamou dizendo, perdoe, e disseram que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando, repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais. Por quê? Porque agora esse tinha fé. Por quê? Porque ouviu falar daquele outro que não tinha fé, que Jesus tinha curado. Porque é assim que ele faz, ele mostra o caminho, e fala, agora você olha o caminho que eu estou seguindo, e anda comigo, que você também vai chegar até Deus, basta obedecer a palavra, ter fé, continuar buscando incessantemente, essa palavra maravilhosa. Mas para o cego de Jericó, a dificuldade dele ainda era maior, ele tinha que passar pelo povo judeu, que estava querendo matar Jesus, ele tinha que passar pelas pessoas curiosas que estavam ali só para ver o que ia acontecer, porque é o que mais tem, não está preocupado com a palavra, não está preocupado em andar nos caminhos do Senhor, mas está ali atrapalhando. E tinha aquelas que estavam curadas, que estavam perto dos discípulos, e aí vinham os discípulos que estavam observando aquilo que Jesus estava fazendo, como nós estamos aqui, ouvindo essa palavra, e depois vinha Jesus. Então ele tinha que passar por todas essas pessoas para chegar a Jesus, para ser curado, e a única maneira era usar a sua voz, porque ele era cego, e ele continuou clamando, e o povo repreendendo, mas aí chega um certo momento que Jesus para, e quando Jesus manda chamar, tem que ir até o Senhor Jesus. Mas para ele chegar até o Senhor Jesus, a fé estava no coração dele transformado, porque ele estava ouvindo aquilo que Jesus estava fazendo, porque aqui já estava no final do seu ministério, e lá atrás estava no começo do seu ministério. Então você vê a dificuldade que Jesus passou até chegar aqui,
mas continuou sempre firme na palavra, andando. As pessoas falavam para ele, não acreditavam no seu ministério, mas ele continuava, porque Deus falava: continua que eu estou contigo. E assim ele fala para cada um de nós aqui: continua que eu estou nesse lugar, porque eu opero na fraqueza. Na fraqueza. Porque lá no final do 2 Coríntios, a palavra de Deus fala para Paulo: eu opero na fraqueza, na humildade, quando é pequeno eu faço ficar grande. Os maiores homens de Deus, você pode observar que no começo era tudo pequenininho, obediente à palavra, e Deus vai transformando, porque a palavra faz a gente crescer, no entendimento, no fortalecimento, na transformação. Você olha aquele obstáculo e fala: eu vou passar por esse obstáculo, porque Davi olhou para Golias, era muito maior do que ele, e passou enquanto o povo estava com medo, porque tinha Deus no coração, porque conhecia Deus. E assim somos nós, sendo fortalecidos por essa mesma palavra. A partir desse momento, o cego já estava dentro, não do lado de fora, porque Jesus fala para ele: que queres que te faça? Porque Deus sempre pergunta, Ele não faz nada escondido, Ele quer ouvir a sua voz, falar: o que você quer que eu faça na sua vida? Fala para mim e eu faço, porque você agora faz parte do meu povo, vocês são justificados pelo sangue do Senhor Jesus. E aí ele fala: vê, a tua fé te salvou. E a partir desse momento, aquele cego está entre Jesus, está entre os discípulos, o povo que ele tinha curado, ele estava ali juntinho deles, caminhando com o Senhor. Mas teve que ter vontade, perseverança, e tudo teve que ter um começo. Jesus ali curando, no sábado, para chamar a atenção daquele povo. Por que no sábado? É só porque o sábado tinha que ser justificado? Também, mas não era só isso. Agora nós vamos chegar lá, porque a palavra de Deus fala em Mateus 5, fala assim, Mateus 5, 43. Mateus 5, 43, amém? Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O mais interessante dessa palavra aqui, que ela fala para você orar para as pessoas que querem o mal para você, você sabe por quê? Porque Deus vai operar na vida dessa pessoa. Mas o mais interessante é que quando você está fazendo isso, você está orando para uma pessoa que quer mal para você, Deus está curando você. Quando você faz isso, Deus está trabalhando no nosso coração humildade. Quando você ora para uma pessoa que te passa raiva, que te faz isso, te faz aquilo, Deus está te fortalecendo, Ele está te transformando. Porque quanto mais humilde você for diante de Deus, mais grande Ele te coloca diante dos homens. É assim essa palavra. Vai crescendo, vai se fortalecendo, se transformando. E aí você olha os obstáculos e fala: mas que obstáculo é esse que eu achava que era grande, agora não é? Porque o Senhor te transforma. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também a mesma coisa? As pessoas do mundo fazem isso, amar aqueles que amam a eles, ou que às vezes acham que amam, porque o verdadeiro amor é esse que Jesus nos ensina. E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazem demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito vosso Pai que está no céu. Amém? Em Mateus 26, 14, a palavra de Deus fala assim, Mateus 26, 14... Ainda estamos nessa parte de amar o seu inimigo, transformar cada um de nós. Por quê? Se Jesus fala, é porque Ele também fez, Ele praticou, na prática. Tudo que Ele fala na palavra aconteceu. Veja só o que acontece aqui em Mateus 26, 14. Então dos 12 chamados Judas Iscariote, foi ter com os príncipes sacerdotes e disse: que me quereis dar e eu vos entregarei. E eles,
pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para entregar quem? Jesus. Jesus amou Judas desde o começo. Jesus tentou falar para ele quando eles estavam reunidos na ceia. Ele falou: há um de vós que vai me trair. Ele não podia falar: Judas, você vai me trair, porque ele estava contra o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é seu. Ele deu todas as oportunidades quando ele ensinou os discípulos, quando ele estava curando. Judas estava ali vendo, mas o problema é que o coração dele estava trancado, ele não conseguia amar. Quando aquela mulher derramou aquele perfume de nardo sobre Jesus, ele ficou falando: por que ela está fazendo isso? Desperdiçou um dinheirão danado, 1 ano de trabalho, por que não dá esse dinheiro aos pobres? E João fala que ele falou aquilo porque era ladrão, não estava preocupado com o próximo. Porque a palavra de Deus fala que as leis e os profetas, tudo é resumido em amar o próximo como a si mesmo. Porque se você ama o próximo como a si mesmo, você não vai fazer mal para ele nunca, você vai ajudá-lo o máximo que você puder. E às vezes chega na situação que a gente não tem como ajudar, mas Deus tem. E aí a gente ora para Deus operar na vida de cada um de nós. Então Jesus sabia que esse cara ia trair. Agora imagine, qual um de nós sabe que o cara vai trair você e continua amando ele até o último instante? Porque quando Judas beijou Jesus, lá no Betsebe, Jesus falou: traído por um beijo. Tentou avisar de todas as maneiras para ele. E o final dele todo mundo sabe. Então por isso que o Senhor Jesus fala: ora para os seus inimigos, que eu vou fazer você ficar com o coraçãozão grandão mesmo, forte, firmado na minha palavra. E deixa que o resto eu cuido, porque o meu povo eu cuido. Meu povo é justificado, é por mim, é pela minha palavra. Basta você ter fé e ser verdadeiro com Deus, e Ele é muito mais com você, porque a verdade, você sabe quem que é, né? Jesus Cristo. Amém? Jeremias 17, 21. Estamos finalizando. Jeremias 17, 21 fala assim. Jeremias 17, 21. Dezessete, 21, 21, 22, 17, 21, 22. A palavra de Deus fala assim: assim diz o Senhor: guardai a vossa alma, e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Nem tireis carga de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado. Santificai. Porque Deus queria que aquele povo guardasse o sábado para glorificá-lo. Porque se você trabalha durante a sua semana inteira, você não tem tempo para glorificar a Deus. Mas Deus vai lá e escolhe um dia e fala: esse dia eu coloquei para vocês, dia santo, para vocês me glorificarem. Mas o que acontece em Jeremias e em Isaías é que o povo não estava guardando isso. Não estava guardando esse dia. Já estava fazendo sacrifício a outros deuses, já estava uma bagunça danada. E o Senhor tendo aquela paciência que teve com esse povo. E aí ele pega Nabucodonosor e leva as duas últimas tribos, a tribo do sul, a tribo de Judá e a tribo dos benjamitas, e ele leva eles cativos. Por quê? Porque não guardava a palavra do Senhor. Por quê? Porque o sábado era para santificar a Deus. E por isso que Jesus estava curando no sábado, falando: eu sou Deus, eu sou. Por isso eu curo no sábado. Eu curo no sábado, eu curo no domingo, eu curo na segunda. Porque Jesus tinha o poder para isso. E ao mesmo tempo, Ele estava mostrando para cada um de nós, para nós guardarmos também um tempo para Ele, guardar um dia para Ele, santificar esse dia. E continuar sendo fortalecido pelo poder da palavra. Amém? Em Lucas 4, para finalizar, a palavra de Deus fala assim, Lucas 4,16. Lucas 4,16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e
quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então esse Espírito Santo de Deus, que Jesus está falando hoje, é o mesmo colocado em cada um de nós, que conhecemos de verdade essa palavra, que mesmo na dificuldade, a gente continua junto, orando, glorificando, no entendimento, no fortalecimento, porque dificuldade sempre vai haver, porque Deus coloca dificuldade para você ver que Ele está operando na sua vida, porque se Ele te tira da escravidão e coloca num lugar bonitinho, você vai falar: então não está acontecendo nada. Ele te tira da escravidão e coloca no deserto, porque no deserto é que você aprende a clamar a Deus. Era no deserto, era que o povo falava: nós estamos com fome, nós estamos com sede, nós precisamos de codorna, e o Senhor ia colocando tudo aquilo para eles, porque clamavam de coração, porque quando Deus colocou eles na terra prometida, eles pararam de glorificar a Deus, eles pararam de olhar para o Senhor e começaram a olhar para outros deuses que não faziam o que Deus fazia e faz na nossa vida, e aí foram se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, até que se perdeu a comunhão. Então por isso que nós temos que estar sempre firmados nessa palavra, sendo transformados. Hoje nós guardamos o domingo porque somos cristãos, porque Jesus Cristo morreu na sexta, no sábado e no domingo Ele ressuscitou. Por isso o domingo é importante para nós, e por isso que Ele falava dessa vez, Ele falava para todos eles: eu curo é no sábado, porque eu sou o dono do sábado, sou o dono do domingo, da segunda, de qualquer dia que você quiser chegar a Ele, Ele estará sempre pronto para nos transformar. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus, e que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e nos dar mais força para que a gente continue andando, caminhando sempre com Deus. Amém? Glória a Deus.